Bom, Danilo Moliterno, aqui ao vivo com a gente. Tudo bom, Danilo? Bom dia. Tudo bem, Carol? Bom dia a ti e a todos que acompanham o Novo Dia. Ô, Danilo, ao longo das várias edições de CNN Mobilidade, a gente falou bastante sobre transição energética. Já é realidade, inclusive no setor de transportes. E o Brasil está bem posicionado para priorizar energias limpas nas suas operações. Qual que é o raio-x que a gente consegue trazer? Carol, a gente tem falado bastante, como você mencionou, que o Brasil tem uma série de vantagens comparativas em relação ao resto do mundo para fazer a sua transição energética no setor de transportes. A gente fala que quando o assunto é transição energética, a gente tem uma transição a ser feita na matriz elétrica e uma outra na matriz de transporte, que são aquelas mais importantes. Na matriz elétrica, o Brasil está bastante adiantado, porque tem aqueles presentes naturais que a gente fala, que é a possibilidade de ter bastante energia eólica, solar, especialmente hidrelétrica. E tem essa outra transição importante, que é a transição no setor de transporte, para a qual o Brasil também está muito bem posicionado, e é isso que a gente contou ao longo de toda essa trajetória aqui de CNN Mobilidade. E agora, para empacotar uma série de vantagens que a gente contou aqui ao longo desses episódios que tivemos, a gente traz este conjunto de vantagens brasileiras que permite o Brasil fazer sua transição de maneira acelerada, mas também colher outros frutos com relação a isso. Frutos que a gente conta, especialmente a partir de uma arte que a gente traz aqui no CNN Mobilidade. Vamos lá, as vantagens brasileiras para a transição nos transportes. Um dos pontos que a gente fala bastante é a questão de que, para essa transição, a gente não tem uma solução única, são diversas soluções. Uma delas, que é muito importante, é a tal da multimodalidade, que é basicamente a gente começar a utilizar modais que fazem mais sentido em determinados trajetos, já que hoje a gente tem muita prevalência do setor rodoviário e a gente pode utilizar outras matrizes, outros modais, como o ferroviário e o hidroviário, em lugares onde faz mais sentido. E aí a gente fala sobre, por exemplo, a possibilidade de a gente usar mais o modal hidroviário, que naturalmente é um modal que polui menos que o rodoviário, que o ferroviário. E a gente tem esse grande presente natural, que são os rios, que são as hidrovias brasileiras que permitem a gente utilizar mais esse modal hidroviário e assim emitir menos carbono. A multimodalidade é um dos caminhos que a gente mencionou bastante. Outro que a gente mencionou bastante é o caminho dos biocombustíveis, muito relevante para os nossos carros híbridos, por exemplo, mas também aqueles carros a etanol, os caminhões a biodiesel, e a gente também tem um grande presente natural por aqui no que diz respeito ao biodiesel, até porque o Brasil é um grande produtor de combustíveis como o etanol, por exemplo. E aí vale a gente mencionar que o Brasil tem uma grande vantagem no que diz respeito à produção de biodiesel, porque a gente tem, por exemplo, por aqui um agronegócio muito forte. E a gente sabe que muitos dos biocombustíveis são produzidos através da gordura animal, também de outros óleos vegetais. Então, também nessa frente do biocombustível, a gente está muito bem posicionado não só para produzir para a gente, mas também para vender para o resto do mundo e ajudá-los na sua transição. Esse é um outro fato muito importante, a gente tem a matriz elétrica limpa, como eu mencionei, a gente tem uma matriz elétrica que é quase 90% limpa, o que é muito acima da média mundial. E aí, por exemplo, a gente tem uma solução muito importante que é os carros elétricos. Não adianta a gente utilizar o carro elétrico movido a bateria se a gente estiver abastecendo essa bateria com uma energia suja, uma energia que vem através, por exemplo, do carvão. É importante que a gente tenha caminhos para abastecer esse carro elétrico com energia limpa. E no Brasil não falta. Como mencionei, cerca de 90% da nossa matriz é limpa. E aí uma última vantagem que vale a gente mencionar são as terras raras, até porque para muitos dos carros elétricos, para o seu funcionamento, para os seus motores, a gente precisa utilizar esses minerais críticos que são tão importantes para a transição energética e o Brasil está na moda. Todo mundo só fala disso. É um termo que está na moda, especialmente depois que a gente teve os imbrólios do Brasil junto a Donald Trump. Inclusive foi saída para esses imbrólios. E aí a gente menciona que o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras ao redor do mundo, ficando somente atrás da China. Então, também uma vantagem comparativa importante do Brasil, que, podemos dizer, nasceu pronto para fazer a sua transição energética. Inclusive com relação às hidrovias, até mesmo esse transporte por barcos feito na região amazônica, também caminhando para essa transição energética. É o raio-x que o Danilo Moliterno traz para a gente para concluirmos o CNN Mobilidade, Danilo Moliterno. Foi uma longa trajetória, falamos sobre cada um desses pontos detalhadamente, multimodalidade, biocombustíveis, o carro elétrico, os meandros de cada um desses tópicos, dificuldades, desafios, oportunidades, e agora a gente chega ao fim dessa trajetória, uma trajetória que foi
Muito bom e muito feliz de estar aqui do seu lado, Carol. Missão cumprida, Danilo Missão Moriterno. cumprida. Daqui a pouquinho ele volta para conversar mais com a gente com destaques da economia. Até já, Danilo.